Olá a todos, nessa videoaula estarei explicando de forma breve qual a diferença entre a versão de 32 bits e 64 bits do Windows e qual escolher na hora de baixar o sistema. Então, do ponto de vista técnico, os termos 32 bits e 64 bits se referem à capacidade da CPU de processar informações. Então, de forma resumida, um processador de 32 bits tem a capacidade de processar uma sequência de dados de até 32 bits, enquanto que um processador de 64 bits pode trabalhar com uma sequência de dados de até 64 bits, ou seja, o dobro de informações. Então, podemos dizer que na arquitetura de 32 bits, enquanto o processador precisa realizar duas ou mais viagens para interpretar determinadas informações, na arquitetura de 64 bits, ele realizaria apenas uma viagem. Então, de modo geral, um processador com uma arquitetura de 64 bits consegue oferecer um desempenho superior. E vale salientar que hoje em dia não se fabricam mais processadores de 32 bits. Basicamente, todas as CPUs modernas são de arquitetura de 64 bits, certo? Já na parte do sistema operacional, que é o foco dessa videoaula, a principal diferença se dá na parte da quantidade de memória RAM que pode ser acessada pelo sistema. Então, o sistema operacional de 32 bits utiliza endereços de 32 bits na memória RAM. Entre outras palavras, o sistema e qualquer programa que você vier a instalar nele estará limitado a acessar no máximo 4 GB de memória RAM. Na verdade, é 3.70 e alguma coisa, mas para arredondar eu prefiro falar 4. Porque uma parte é reservada pelo próprio sistema. Então, se você tiver instalado 8, 16, 32 GB de memória, boa parte dessa memória ficará inutilizada. Você não poderá usá-la para nada. Já o Windows na arquitetura de 64 bits, ele consegue trabalhar com o dobro de endereçamento de dados. Então, na prática, ele consegue acessar uma quantidade muito maior de gigabytes de memória RAM. Por endereçar o dobro de informações ao mesmo tempo, naturalmente é uma versão que possui um desempenho superior, pois você tira máximo proveito da sua CPU e memória RAM, principalmente no multitarefa. Então, recapitulando, se você tem no máximo 4 GB de memória RAM ou qualquer valor inferior a isso, o aconselhável é que você escolha a versão de 32 bits do Windows na hora de baixá-lo. Se você optar por instalar a versão de 64 bits, mesmo tendo um valor inferior a 4 GB de RAM, o sistema vai rodar numa boa. Só que você vai notar uma queda no desempenho, pois o sistema sozinho ele vai usar uma fatia maior da memória RAM e pouco vai sobrar para que os programas utilizem. Então, por isso que nesse caso é necessário usar a versão de 32 bits. Agora, se você tem uma quantidade superior a 4 GB de memória RAM, então a melhor opção é naturalmente a versão de 64 bits do Windows. Lembrando que mesmo na versão de 64 bits, você pode também instalar softwares na sua versão de 32 bits, sem o menor problema, porque vai funcionar numa boa, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima!